Bom dia a todas e todos. Nossas boas-vindas a mais uma reunião do nosso ciclo de estudos, hoje abordando Savitri. Antes de começarmos, foi colocada uma questão pela Maria sobre a gravação da audição de ontem. Eu vou pedir ao Henrique que, no final, explique como vai ser feito o acesso às leituras, já que elas não serão gravadas como os vídeos do ciclo, mas no final nós vamos explicar como isso vai ser feito. Então, como temos feito de costume, vamos começar com um pequeno exercício de preparação, de aquietamento, de afinação de nossos instrumentos de receptividade para que possamos receber da maneira mais inteira possível o conteúdo que vamos acessar. Então, é importante para isso que algumas condições simples sejam atendidas. Então, é importante que o corpo possa estar numa postura confortável, que possa ser mantida sem desconforto, sem tensão, sem rigidez, tanto quanto possível a coluna vertebral ereta, musculatura da face, da nuca, dos ombros, das costas, o mais possível relaxado, abdômen relaxado, de modo que o diafragma tenha a liberdade de expandir-se, assim permitindo que os pulmões realizem sem obstrução o seu trabalho, inspirando calmamente e expirando ainda com maior vagar, até que os pulmões se esvaziem por inteiro, e deixando que se estabeleça um ritmo orgânico, natural, segundo a necessidade dos pulmões. E com a ajuda da respiração, a energia vital naturalmente se aquieta, como águas que retomam a sua condição de quietude, não havendo mais algum fator externo de agitação, elas se aquietam naturalmente. A mente, igualmente, experimenta alguma aquietação, um espaço mental que permita a audição dos textos, da música, a visão das imagens. Então, este primeiro exercício é uma primeira afinação de nossos instrumentos tão sensíveis e tão importantes de receptividade. Então, como tem sido, teremos sobre uma música que é parte da música da passagem de Savitri que vamos ouvir hoje, e sobre ela uma sequência de imagens. A proposta é acolher quietamente tanto o som, sempre lembrando que a música é som e som é energia, então deixando-se envolver, mesmo como que banhar pela energia do som, da música, e pelas imagens que nos chegam através da visão. Ali, a expectativa batia vastas, súbitas asas, como se da face da terra uma alma olhasse para fora, e tudo o que nela estava sentisse uma mudança que estava por vir.
Começamos, então, hoje a leitura de passagens do livro 5 de Savitri, o livro do amor, e o seu canto primeiro, o predestinado lugar do encontro. Ouviremos, então, hoje passagens deste canto 1 e do canto 2. O canto 1 é talvez o mais breve de todos, nós vamos inclusive poder lê-lo na íntegra aqui, e ele descreve este lugar onde se dá, de forma exteriormente casual, o encontro de Savitri e Satyavan. Nós lembramos que no livro anterior, no livro 4, Sri Aurobindo descreve o nascimento e o crescimento de Savitri, e no último canto deste livro ele descreve a partida de Savitri, já que, cumprindo o que era um ritual previsto no cumprimento das atividades, do que era previsto numa corte. Então, um rei tinha que ter um sucessor, e, no caso, a sucessora de Ashwapati era Savitri, que teria que ter, então, um companheiro que pudesse, assim, dar sequência, continuidade à linhagem real. Então, no último canto do livro 4, ela parte em busca deste que seria seu companheiro, já que a sua personalidade tão singular, como que intimidou, afastou os eventuais pretendentes mais próximos do reino, então ela teve que partir numa busca maior. Então, este livro do amor, vai descrever, todo ele nos seus 3 cantos, o encontro de Savitri e Satyavan. O primeiro, então, ele descreve o lugar do encontro. E aqui, mais uma vez, Sri Aurobindo, como que ele faz da narrativa um momento, um pretexto, por assim dizer, para como que, mais uma vez, descrever um cenário natural, e, ao fazê-lo, ele o faz de modo a como que ressaltar tanto a beleza natural deste cenário,
a Terra como um todo, na verdade, é o grande cenário deste encontro. A própria Terra que espera pela manifestação daquele que, ou daquela que um dia irá libertá-la da sua sujeição à ignorância, ao sofrimento, à morte. Então, a Terra é o lugar deste encontro. E Sri Aurobindo, então, descreve destacando ao máximo a beleza natural da Terra, mas, ao mesmo tempo, como que dando expressão a esta dimensão espiritual que subjaz à natureza. Então, a natureza, ela é ela própria expressão do Espírito, expressão do Divino. E na descrição de Sri Aurobindo percebemos isso, como ele simultaneamente destaca os dois aspectos, o aspecto exterior e o aspecto essencial interior. Então, ele vai como que nos descrever este lugar do encontro. Agora, porém, o lugar e a hora destinados estavam próximos. Sem saber, ela tinha se aproximado de sua meta sem nome. Pois, embora uma veste de acaso cego e tortuoso seja lançada sobre o trabalho do destino todo sábio, nossos atos interpretam uma força onisciente que reside no estofo atraente das coisas e nada acontece no jogo cósmico senão em seu tempo e em seu lugar previsto. Então ele nos diz aqui que, sem saber, Savitri havia chegado ao lugar que ela buscava. E aí ele estende, como ele faz com frequência, uma meditação sobre aspectos da existência, da realidade. Então ele faz disso um momento para, uma vez mais, nos lembrar que por trás do jogo, do acaso, este acaso que parece cego e que segue linhas tortuosas para se cumprir, isso, na verdade, é a ação de um destino, com maiúscula, que é, por sua vez, todo sábio. Ele tem o pleno conhecimento de onde, para onde e do como cada linha de destino deve se cumprir. E aí, não apenas em relação a Savitri, mas ele nos inclui aqui, ele diz, nossos atos, de todos nós, eles interpretam uma força onisciente. Então, não são uma expressão direta dessa força, mas uma versão, uma interpretação desta força, e aí, eventualmente, com desvios e distorções, mas essa força, ela reside na essência, no estofo, com a sua aparência exterior atraente. E, em razão da ação e da vontade desta força, nada que aconteça no jogo cósmico acontece fora do seu tempo e fora do seu lugar. Embora, como ele nos diz lá no começo, a aparência é de um acaso cego e tortuoso. A um espaço ela chegou de ar suave e delicado, que parecia um santuário de juventude e alegria, um mundo altaneiro de verde e livre deleite, onde a primavera e o verão jazem juntos e disputam em indolente e amistoso debate, desarmados, disputando com gargalhadas quem deveria regir. Então, essa imagem maravilhosa da sucessão das estações na natureza, não como uma sucessão mecânica determinada pela um movimento de deslocamento da Terra em torno do Sol, mas como que pleno de um sentido interior, de expressão da plenitude e do deleite, da alegria da vida, em
que a própria primavera e o verão está no momento da passagem da primavera para o verão, ainda não está definida a estação, e ele usa essa imagem de que os dois estão ali disputando de uma forma amistosa, brincando, gargalhando mesmo, quem deve ser o regente, se a primavera ou o verão. Ali, a expectativa batia vastas e súbitas asas, como se da face da terra uma alma olhasse para fora e tudo o que nela estava sentisse uma mudança que estava por vir e, esquecendo alegrias óbvias e sonhos comuns, obediente ao chamado do tempo e ao destino do espírito, fosse erguido para uma beleza calma e pura, que vivesse sob os olhos da eternidade. Esse começo é o que foi destacado na nossa primeira audição. Nesta passagem, não apenas aqui, em outros momentos de sábado, mas aqui em particular, Sri Aurobindo expressa essa percepção de que a natureza, em momentos que antecedem grandes eventos, ela tem uma percepção, um pressentimento, uma percepção disso, não mental, da forma como na consciência humana isso se expressa, mas ela tem a percepção disso. Uma expressão exterior disso é o fato conhecido de que os animais podem, por exemplo, pressentir determinadas catástrofes naturais, terremotos, maremotos, eles pressentem isso antes que o ser humano possa fazer. Aqui, Sri Aurobindo amplia esse sentido da natureza para uma percepção de um evento de natureza espiritual. Então, na natureza ali há toda uma expectativa, como que pulsando no ar, uma expectativa de que um grande evento está por acontecer. E de tal forma que ele expressa como sendo, como se da face da terra, como se a alma da própria terra se erguesse até a sua superfície, a sua face, e daí olhasse para fora, para cima, e esta alma pudesse sentir, pressentir uma grande mudança que está por acontecer. E então ela vai se voltar em direção a isso, realizando um novo movimento, é o que ele expressa agora, esquecendo alegrias óbvias e sonhos comuns. Então, tudo aquilo que até então constituía como que a busca, a preocupação da natureza, por assim dizer, na sua realização cotidiana, isso como que agora perde o valor porque algo de uma natureza maior, mais decisiva está por vir. Este evento que obedece ao chamado do tempo e ao destino do espírito. E fosse então a natureza inteira naturalmente erguida para uma beleza calma e pura que está como que diante dos olhos do eterno, da eternidade. É isto que esta passagem da música que nós vamos ouvir novamente expressa de uma maneira tão bela, tão feliz. É um hino que é cantado aí e que expressa toda esta gravidade deste pressentimento, deste grande momento que está por vir. Então ele volta à descrição da natureza como que expressando a expectativa desse momento. Multidão de cabeças montanhosas assaltou o céu, empurrando rumo a ombros rivais, mais perto do firmamento, os líderes encouraçados de uma férrea fileira. A terra prostrada jazia sob seus pés de pedra. Abaixo, ajoelhava-se um sonho de bosques esmeralda e bordas reluzentes, solitárias como o sono. Pálidas águas corriam como reluzentes fios de pérolas.
Então, só esse começo, ele vai dar como que vida, vai animar a natureza, mas não no sentido pitoresco de humanizá-la. Ele, na verdade, quer com isso nos mostrar essa presença espiritual. Então, uma sequência, um aglomerado de colinas ou de picos, de montanhas, a sua visão espiritual vê nisso como que esta corrida em expectativa em que as montanhas, os montes se empurram uns aos outros pelos ombros no anseio de chegar mais perto do firmamento. É uma forma de expressar este movimento, por assim dizer, geológico da crosta da Terra, que talvez tenha esse sentido interior espiritual. Então, estes montes são, nesta imagem, os líderes encouraçados de uma férrea fileira. Então, como que uma brigada, um exército pronto mesmo para a luta, então formam como que esta fileira rígida, e a própria terra está prostrada sob os pés de pedra destes montes. Mas abaixo deles vem a expressão mais gentil da natureza vegetal. Então, um sonho de bosques de cor esmeralda e bordas reluzentes. Aqui ele faz uma menção a riachos e rios que atravessam esses bosques, essas florestas. E ele começa, então, uma descrição que vai como que se acelerar na direção deste evento. Pálidas águas corriam como reluzentes fios de pérolas. Um suspiro vagava por entre folhas venturosas, com o fresco perfume de pés sobrecarregados de calmo prazer. Tênues brisas tropeçantes vacilavam por entre as flores. A alva garça se postava, uma vívida onda imóvel. Pavão e pardal adornavam como joias o solo e a árvore. O suave lamento da pomba enriquecia o ar enamorado, e patos selvagens com asas de fogo deslizavam por lados prateados. Então, mais uma vez, encontramos aqui esta descrição acurada, mas não apenas o olhar do naturalista que olha com interesse, mas o olhar amoroso daquele que tem o amor pela natureza, pela terra em todas as suas expressões e manifestações, e identifica nessas expressões a presença do Espírito. Então, nas múltiplas formas que esta manifestação assume, primeiro vegetal, depois animal, mas até mesmo os elementos, a brisa expressa algo deste movimento, dessa expressão carregada de um secreto deleite. Então, ele encontra imagens que ficam no limiar da tradução, inclusive são desafiadoras, mas percebe-se muitíssimo sensíveis e ao mesmo tempo acuradas. Um suspiro vagava por entre folhas venturosas, com o fresco perfume de pés sobrecarregados de calmo prazer. Tênues brisas tropeçantes vacilavam por entre as flores. A alva garça se postava, uma vívida onda imóvel. Pavão e pardal adornavam como joias o solo e a árvore. O suave lamento da pomba enriquecia o ar enamorado, e patos selvagens com asas de fogo deslizavam por lagos prateados. A terra se estendia a sós com seu grande amante, o céu, desnuda para o olhar púrpura de seu consorte. Em seu luxurioso êxtase de alegria, ela esbanjava a música, amor de suas notas, desperdiçava o padrão apaixonado de suas florações e o tumulto festivo de seus perfumes
e matiz. Então ele vai retomar uma vez mais esta imagem da terra. Aqui nessa passagem é o céu, que é o amante da terra. Nós ouvimos quando ele descreveu as estações no livro 4, ele fala do sol como sendo esse amante. A terra que o persegue no espaço. Aqui a imagem é o céu como o amante, que lança sobre a terra o seu olhar grandioso, o olhar púrpura, é o firmamento que se debruça sobre a terra, e a terra, nesse momento de total abandono, entrega e intimidade, como que desnuda diante desse olhar. Em seu luxurioso êxtase de alegria, ela esbanjava a música, amor de suas notas, desperdiçava o padrão apaixonado de suas florações e o tumulto festivo de seus perfumes e matizes. Então, aqui, esta manifestação desta riqueza, generosidade, abundância desmedida da natureza, não uma expressão de um tumulto criativo, levado por um impulso, uma compulsão irresistível de criar e manifestar, mas é a expressão, na essência, secretamente, a expressão de uma alegria, de um êxtase de alegria na criação. Então, ela se permite esbanjar, desperdiçar nas notas, no canto das suas criaturas, na cor e no perfume das suas florações. Ao redor um grito e um salto e correria, as pegadas furtivas de suas criaturas caçadoras, o desgrenhado esmeralda de sua crina de centauro, o ouro e a safira de seu calor e resplendor, a mágica de seus arrebatamentos de felicidade, alegre, de coração sensual, descuidada e divina, a vida corria ou se escondia em seus espaços de delícia. Por detrás de tudo pairava a calma grandiosa da natureza. Então, essa expressão desmedida da criação inumerável, aqui ele adentra com estas imagens o espaço da criação animal, né? Os animais. Então, as criaturas que gritam, que saltam, que correm, os caçadores com os animais predadores com suas pegadas furtivas, o desgrenhado esmeralda da sua crina de centauro. Então, essa expressão vegetal e animal, dessa plenitude de ser e de vida, o ouro e a safira de seu calor e resplendor. Os dois extremos, do quente e do frio, da expressão e daquilo que já é interiorizado na natureza, a mágica de seus arrebatamentos de felicidade, alegre, de coração sensual, descuidada e divina. Então, a vida é isso, a expressão dessa alegria, inteiramente, genuinamente, legitimamente identificada com tudo aquilo que os sentidos podem oferecer, e nisto ela se joga, se oferece com um descuido divino. Então, aí ela se expressa ou se esconde, se expressa ou se recolhe. Mas por detrás de tudo isso há uma calma grandiosa, que como que dá a sustentação, o que permite à natureza essa riqueza de expressão, é essa calma grandiosa que está por detrás de tudo, dando sustentação a tudo. O homem, o artífice de fonte profunda, não chegara ainda para lançar sua mão sobre as felizes coisas inconscientes. O pensamento ali não estava.
nem o mensurador, a labuta de visão intensa. A vida não aprendera ainda sua discórdia com seu objetivo. A mãe poderosa jazia, estendida em tranquilidade. Então, o ser humano não surgir ainda. E aqui ele fala do humano como esse artífice. O grande distintivo do humano em relação ao animal é que ele é capaz de criar artefatos, instrumentos, coisa que o animal, quando faz, o faz de forma muito rudimentar. O ser humano não chegou a um alto grau de sofisticação na criação de artefatos, inclusive artefatos de destruição. Então ele diz, ele não chegará ainda para lançar sua mão sobre as felizes coisas inconscientes. Então esse humano predador que se apodera das coisas e das criaturas como se tivesse um direito legítimo de proprietário sobre elas, ele não chegará ainda. O pensamento ali não estava, nem o mensurador, a labuta de visão intensa. Então, o pensamento, aquilo que divide, aquilo que mede, e que, ao medir, discrimina, mas também divide. A labuta de visão intensa, a visão intensa que se lança sobre o detalhe, que frequentemente, ao fazê-lo, perde a visão, a percepção do todo. Agora, esse verso que expressa de uma forma maravilhosa o que é o humano também na natureza. A vida não aprendera ainda sua discórdia com seu objetivo. Então, aqui numa linha, num verso, ele expressa algo que ele vai depois discorrer a respeito em parágrafos, ou mesmo capítulos, em A Vida Divina, por exemplo. Qual é o papel do humano na criatura, na criação, o que ele representa nela. Ele representa um passo adiante, mas ele representa, ao mesmo tempo, o surgimento do desequilíbrio. Quando ele toma consciência de si, consciência do mundo, do ambiente, ele assume também uma relativa liberdade de escolha que permite, inclusive, que ele entre em discordância, em dissonância, em desarmonia com o objetivo da natureza. Até a chegada do humano, a natureza seguia em direção ao seu objetivo, mesmo que por linhas sinuosas, dando grandes voltas, eventualmente criando uma quantidade imensa de experimentos que ela vai depois descartar, mas ainda assim ela está avançando em harmonia com o seu objetivo, a sua meta, aquilo que a inteligência infinita do espírito na natureza pressente e sabe. Com o humano, ela entra pela primeira vez em discórdia com o próprio objetivo. O ser humano pode colocar em questão o próprio objetivo da natureza, ou ele pode significar um afastamento, até mesmo uma ameaça que esse objetivo, essa meta, seja alcançada. Então, a mãe natureza, poderosa, jazia estendida em tranquilidade. A sua tranquilidade não havia sido ainda perturbada pela presença humana. Tudo se alinhava ao seu primeiro plano satisfeito. Movidas por uma vontade universal de alegria, as árvores floresciam em sua verdejante felicidade. E as crianças selvagens não procriavam na dor. Então, outra forma de expressar isso, a natureza vegetal. Então, toda aquela abundância de expressão da vida vegetal nas plantas, nas árvores, é uma forma verdejante de expressar esta alegria, esse deleite, esta felicidade. E as próprias criaturas, animais, não procriavam na dor. Até onde se sabe, o parto animal, em condições normais, ele não se reveste
dessa natureza traumática que ele vai eventualmente adquirir na dimensão humana. No extremo, reclinava-se uma austera, gigante extensão de profundezas emaranhadas e solenes colinas questionadoras, e picos como uma desnuda austeridade da alma, encouraçados, remotos e desoladamente grandes, como as infinidades veladas pelo pensamento que se estendem atrás do sorriso de enlevo da dança do Todo-Poderoso. Sri Aurobindo parece ter uma particular identificação com as montanhas e ele sempre atribui a elas esta dimensão interior, espiritual, que ele expressa aqui por essa riqueza de imagens. No extremo reclinava-se uma austera, gigante extensão de profundezas emaranhadas e solenes colinas questionadoras. Primeiro, planícies e planaltos, esta austera, gigante extensão, e delas erguendo-se picos como uma desnuda austeridade da alma. Então, esses grandes picos que não são destinados à proliferação da vida. Neles a vida não encontra abrigo, guarida. Por isso, essa desnuda austeridade da alma. Encouraçados, lá para sempre protegidos, remotos e desoladamente grandes. Então, ele vê nisso a expressão de uma dimensão interior, como as infinidades veladas pelo pensamento que se estendem atrás do sorriso de enlevo da dança do Todo-Poderoso. Então, por detrás desta exterioridade que expressa a alegria, o deleite, existe esta grandeza, esta expressão de uma extensão que alcança o infinito, insondável. Isso está aí por detrás do enlevo da dança do Todo-Poderoso. Uma embaçada cabeça floresta invadiu o céu, como se uma seta de garganta azulada perscrutasse desde a solidez de pedra de sua cela na montanha, contemplando a alegria breve dos dias. Seu vasto espírito estendido reclinava-se atrás. Um murmúrio poderoso de um imenso retiro assediou o ouvido, um chamado triste e sem limite, como de uma alma retirando-se do mundo. Então, ele vê na expressão de uma formação da natureza, uma floresta que como que sobe por colinas, ele vê aí a imagem da cabeça de um asceta. Um asceta que está lá no retiro da sua caverna, na pedra, na montanha, e que chega até a entrada dessa caverna e contempla a natureza abaixo, o passar dos dias, a alegria breve dos dias. Então, na natureza existe algo desta grandeza que está fora, atrás desta expressão mais exterior, da alegria da vida, e que vê nela a passagem, a brevidade, esta precariedade, por assim dizer, também da expressão exterior da vida. Seu vasto espírito estendido reclinava-se atrás. E aqui ele vai expressar algo que é como que um mistério, mas algo que está também como que abraçado a esta expressão desta alegria, mas há algo de uma dor, de algo não realizado ainda, um murmúrio poderoso de um imenso retiro
assediou o ouvido, um chamado triste e sem limite, como de uma alma retirando-se do mundo. O mistério da vida e da morte abraçados aqui. Esta era a cena que a ambígua mãe tinha escolhido para a breve hora de felicidade de Savitri. Aqui, nesta solidão distante do mundo, sua parte da alegria e do conflito do mundo, ela começou. Aqui foram descerradas para ela as místicas cortes, as portas camufladas de beleza e surpresa, as asas que murmuram na casa dourada, o templo de doçura e a fogosa nave. Então, aquele foi o cenário que a mãe natureza, a mãe que se expressa, a mãe divina que se expressa através da natureza, escolhera para Savitri. E esta breve hora de felicidade, porque nós veremos depois na sequência da narrativa que estas horas deste encontro são praticamente as únicas horas em que eles podem desfrutar desta alegria e felicidade deste encontro, porque imediatamente na sequência Savitri vai retornar ao palácio do pai, Ashwapati, e lá vai encontrar o sábio Narada, que vai revelar que aquele que ela escolheu, encontrou aqui, Satyavan escolheu, está destinado a morrer em 1 ano. Então, a partir desta revelação, depois ela vai unir-se a ele e vai viver com ele na ermida, na floresta, aí já é a preparação, já é o próprio yoga de Savitri preparando-se para defrontar a morte. Então, o único momento de felicidade, descuidado, de qualquer preocupação futura, foi esse deste breve encontro. E aí a natureza, como que transfigurada pela beleza desse encontro, se torna casa, se torna templo. Uma estrangeira nas estradas dolorosas do tempo, imortal sob o jugo da morte e do destino, uma sacerdotisa do êxtase e da dor das esferas, no ermo selvagem, o amor encontrou Savitri. Então, aqui ele evoca, mais uma vez, a natureza espiritual de Savitri. Esta mensageira, esta avatar da Mãe Divina que nasce para como que resgatar a criação da sua sujeição ao sofrimento e à morte. Então, por isso ele fala, uma estrangeira nas estradas dolorosas do tempo. Então, ela não vinha da linhagem das criaturas que haviam trilhado essas estradas dolorosas do tempo e da evolução. Ela é este ser imortal que está aí sob o jugo da morte e do destino. Ela é esta sacerdotisa do êxtase e da dor das esferas. Então, ao manifestar-se para cumprir a sua missão, ela abraça com inteireza e totalidade, de forma incondicional, a manifestação, e no que ela tem de alegria, de êxtase, e no que ela tem de sofrimento. Então, ela, este ser, vai aí, ao mesmo tempo como o ser humano que era, neste ermo, em meio à natureza, vai encontrar o amor, vai encontrar Satyavan. Mas, na verdade, Sri Aurobindo fala, o amor encontrou Savitri. Ela estava em busca, mas não previa que naquele momento isso aconteceria. Então, este é o canto 1, o predestinado lugar do encontro. Nós vamos retomar agora essa música magnífica que Sunil compôs para essa passagem e, uma vez mais, uma sequência de música e imagens que, de alguma forma, buscam se aproximar da riqueza e da beleza que Sri Aurobindo nos escreveu aqui.
Agora, porém, o lugar e a hora destinados estavam próximos. Sem saber, ela tinha se aproximado de sua meta sem nome. Claras águas corriam como reluzentes fios de pérolas. Um suspiro vagava por entre as folhas venturosas. Com o fresco perfume de pés sobrecarregados de calmo prazer, tênues brisas tropeçantes vacilavam por entre as flores. A alva garça se postava, uma vívida onda imóvel, pavão e pardal adornavam como joias o solo e a árvore. O suave lamento da pomba enriquecia o ar enamorado, e patos selvagens com asas de fogo deslizavam por lagos prateados.
But now the distant spot and hour were close. Unknowing, she had neared her nameless goal. Pale waters ran like glimmering threads of pearl. A sigh was straying among happy leaves, cool, perfumed, with slow pleasure-burdened feet, faint, stumbling breezes faltered among flowers. The white crane stood a vivid, motionless streak. Peacock and parrot jeweled soil and tree. The dove's soft moan enriched the enamored air, and far-winged wild drakes swam in silvery pools. Então, na sequência, vamos abordar de forma mais resumida também o segundo canto deste livro, que Sri Aurobindo chamou simplesmente Satyavan. Então, nele, ele vai descrever um encontro de Savitri com aquele que ela buscava e que é o príncipe Satyavan. Satyavan é um príncipe que vive numa ermida na floresta com os pais idosos, o rei Dilmatsena e a rainha, sendo que este rei exilado, está exilado na floresta, é cego. Quer dizer, existe um simbolismo aí também no fato de ser um rei cego. Mas é Satyavan quem cuida dos pais e desde já há muito eles vivem ali, então ele desenvolveu uma relação de intensa sensibilidade e unidade com a natureza, com os elementos, com a floresta. Então é desta forma que Sri Aurobindo vai descrevê-lo, mas ao mesmo tempo ele identifica nele um diferencial de um ser espiritual erguido. Então é isso que nós vamos ver na descrição que Sri Aurobindo fará no primeiro quadro. Então nós vamos ouvir dois quadros deste poema
São dois momentos assim marcantes, decisivos do próprio poema como um todo, e são dois momentos também marcantes de toda a música que Sunil compôs para Sade. Então ele já vai descrever diretamente o momento em que Savitri vê Satyavan. Ela está passando numa estrada junto desse ermo, dessa mata, desse bosque, e aí, casualmente, o olhar dela vai encontrar um jovem, alguém lá parado contra o fundo da floresta, e é Satyavan. Como poderia uma alma contra o fundo da natureza delineada destacar-se por um momento numa casa de sonho, criada pelo fôlego ardente da vida? Assim, ele apareceu contra a margem da floresta, inserido em meio ao verde relevo e o raio dourado. Seu olhar era um vasto romper do dia dos deuses. Sua cabeça era a de um jovem rishi tocada pela luz. Seu corpo era o de um amante e um rei. Então nós sabemos que Satyavan, no simbolismo do poema, além do personagem na narrativa, né, o príncipe com quem sabe que vai se unir, mas que está destinado a morrer e que sabe que vai resgatar do poder do Deus da morte. Mas no poema ele assume um simbolismo de ser, ao mesmo tempo, a expressão do espírito, da alma encarnada, e uma vez encarnada, a alma que está sujeita a todas as vicissitudes a que toda a criação natural está sujeita. Então ele é, ao mesmo tempo, este ser humano e, ao mesmo tempo, está nele esta presença. É aquilo que Sri Aurobindo escreve com as imagens dessa passagem. Então ele se destaca contra o fundo da natureza. Então ele não é simplesmente um elemento indiferenciado da natureza, e ele está aí em meio ao verde relevo e o raio dourado. Então aqui ele sugere tanto o verde da natureza, ele é um ente, um ser da natureza, mas ele é tocado pelo raio dourado da verdade. Então algo do raio, da presença espiritual está nele. Seu olhar era um vasto romper do dia dos deuses. A plenitude, a pujança, a alegria da juventude estavam presentes nele. Sua cabeça era a de um jovem rishi. Os rishis são aqueles videntes, ascetas, videntes do tempo védico, que ao mesmo tempo vivem em plena integração à natureza, mas tocados por uma visão de uma outra dimensão. Então a cabeça dele era tocada pela luz. Este corpo jovem, forte, erguido, é o corpo de um amante e tem nele, ao mesmo tempo, algo da nobreza, da dignidade de um rei. The soul on nature's background limb stand out for a moment in a house of dream, created by the ardent breath of life. So he appeared
against the forest birds. Insect twixt green relief and golden ray. His look was a wide daybreak of the gods. His head was a youthful rishis touched with light. His body was a lover's and a king's.
Tanto esta música que ouvimos agora, como a primeira, são verdadeiros hinos, embora não haja canto humano, vozes humanas, mas o que o instrumento entoa são hinos que nascem da alma, se erguem para o alto, para o espírito, e ao mesmo tempo glorificam e se voltam e se curvam também para a natureza. Vamos ouvir ainda a última passagem, o último quadro, que é uma meditação sobre o amor, o sentido espiritual e humano também do amor. Então, nós vamos primeiro ler, ouvir uma passagem que Cherubim escreve no final deste canto. Há um poder dentro que sabe além de nossos saberes. Somos maiores que nossos pensamentos e, às vezes, a Terra desvela esta visão aqui. Viver, amar, são sinais de coisas infinitas. Amor é uma glória das esferas da eternidade. Então ele começa indo até a dimensão mais profunda, mais essencial, mais ampla do que é esta força, este poder, e que se expressa através tanto da vida quanto da expressão da unidade ou da busca do reencontro da unidade na forma do amor. Então ele nos diz que há um poder com maiúscula, não um poder entre outros poderes, mas um poder, uma força da essência, e que sabe além dos nossos saberes, dos nossos conhecimentos parciais, fragmentários, que a mente acumulou, e que nos permite afirmar que somos. O ser humano é mais do que o pensamento sugere ou demonstra ser, e às vezes a Terra desvela esta visão aqui, ou em determinados momentos, eventos decisivos na vida de um indivíduo, ou com o nascimento de determinados indivíduos que já corporificam a presença manifestada, desvelada deste poder. Mas a essência a que ele nos remete nesses dois versos tão profundos, viver, amar, são sinais de coisas infinitas. Amor é uma glória das esferas da eternidade. Então, viver, amar, são sinais de coisas infinitas. Não são ainda a manifestação plena destas coisas infinitas, mas são a irradiação delas. Então, a vida tem essa dimensão também, ela tem esse significado. E ela vai alcançar a sua plenitude neste movimento, nesta força que é o amor, que é, por sua vez, uma irradiação, uma glória, uma irradiação luminosa das esferas da eternidade. Então, não é apenas um impulso que nasce da natureza e que a natureza utiliza para suas finalidades, mas ele é a expressão de algo que vem do eterno, do infinito. Aí ele vai começar a refletir, a meditar sobre o que foi feito do amor, desse impulso, dessa presença na natureza, na manifestação. Rebaixado, desfigurado,
escarnecido por poderes mais baixos que roubam seu nome e forma e êxtase, ele é ainda a divindade pela qual tudo pode mudar. Um mistério desperta em nosso estofo inconsciente, nasce uma beatitude que pode refazer nossa vida. Então, a constatação da realidade que este impulso, essa presença foi em muito rebaixado, desfigurado e transformado num motivo de escárnio, de zombaria, por poderes mais baixos, aí, ou poderes da própria natureza que se apropriam do nome amor, da forma e do êxtase e da alegria que ele proporciona, se apropriam disso para finalidades mais baixas, menores, mas ainda assim, ele é a divindade pela qual tudo pode mudar. Então, ele tem esse poder de mudar, de transmutar, de transformar. Quando ele aflora, é um mistério que desperta em nosso estofo inconsciente. Nasce uma beatitude que pode refazer nossa vida. Então, ele tem esse poder de transformar, de transfigurar, de reformar. Como flor não aberta, o amor reside em nós, esperando por um rápido momento da alma, ou ele vagueia em seu sono encantado em meio a pensamentos e coisas. O Deus criança está brincando. Ele busca por si próprio em muitos corações e mentes e formas viventes. Ele anseia por um sinal que possa conhecer e, quando vem, desperta cegamente para uma voz, um olhar, um toque, o significado de uma face. Então, como flor não aberta, o amor reside em nós. Aqui é interessante que Sri Aurobindo ele não escreve como flor fechada. Então, no original, ele escreve não aberta. Há uma diferença. É talvez sutil perceber qual a diferença entre o fechado e aquilo que não está aberto. O fechado parece algo que está mais trancado. O não aberto é algo que sugere, pelo menos, algo que pode a qualquer momento se abrir. Então, me parece que existe essa distinção sutil, mas decisiva. O não aberto, esta flor não aberta, está pronta ao primeiro toque da luz, do sol, do calor, abrir-se. Ela não está fechada ainda como o botão na sua primeira formação. Por isso, ela espera por um rápido momento da alma. Ele, o amor, ou então está vagueando em sono encantado. Ele está adormecido, mas um sono encantado, mágico, que se move em meio a pensamentos e coisas. Ele é uma expressão deste Deus criança que brinca e que busca por si próprio em corações e mentes e formas viventes. Então ele vai buscar reencontrar-se nos corações, nas mentes e nas formas da vida. E ele busca por um sinal de reconhecimento. E ele desperta, ainda cegamente, ainda sem a visão plena, o conhecimento pleno, quando há o toque de uma voz, um olhar, um toque, o significado de uma face. Tudo isso, ou cada uma dessas coisas, pode ser suficiente para fazer com que essa flor desabroche. Seu instrumento é obscuramente corpórea, da introvisão celestial agora esquecido, ele se agarra a algum sinal de charme exterior para guiá-lo em meio à multidão de toques da natureza. Lê verdades celestiais em semblantes da terra, deseja a imagem por causa da divindade, adivinha as imortalidades da forma e toma o corpo pela alma esculpida. Então ele mantém em si
a essência desse movimento, mas ele como que perdeu a percepção da sua real natureza, já que ele agora vai se manifestar pelos instrumentos obscuros da mente, dos sentidos, do corpo, e ele perdeu essa capacidade celestial de ver por dentro, na essência das coisas. Então ele vai se agarrar a expressões de charme, de atração exterior, que possam guiá-lo em meio à multidão de toques da natureza. Então ele verá, projetará e lerá verdades celestiais em semblantes da terra. Ele vai desejar uma imagem porque pressente nela a presença da divindade. Ele adivinha as imortalidades da forma, ele pressente que na forma existe algo que a transcende. E aí ele chega a tomar o corpo por uma expressão, uma escultura, uma manifestação exterior da própria alma. A adoração do amor, como místico vidente, por meio da visão olha para o invisível, no alfabeto da terra encontra um sentido divino. A mente, porém, somente pensa: eis aquele por quem minha vida esperou por longo tempo incompleta, eis o súbito soberano de meus dias. Então, algo dentro busca reencontrar esta essência interior, invisível, este sentido divino que ele tenta ler através das formas que são como que as letras do alfabeto terrestre, mas a mente identificada com estas formas, ela vai como que lançar-se, agarrar-se a esta primeira expressão exterior. Eis aquele por quem minha vida esperou por longo tempo incompleta, eis o súbito soberano de meus dias. O coração busca sentir o coração, os membros buscam por membros que respondam. Tudo luta por fazer cumprir a unidade que tudo é. Por demais distante do divino, o amor busca por sua verdade. E a vida é cega, e os instrumentos enganam, e poderes existem que labutam para rebaixar. Então haverá primeiro essa busca da identidade através dos instrumentos exteriores, da vida, da mente, do corpo. E este verso, mais um destes mantras, né? Tudo luta por fazer cumprir a unidade que tudo é. Então, a busca do amor de se reencontrar no objeto, no amado, é, de certa forma, a busca da reunião, do reencontro da unidade. Então, esse esforço, toda essa labuta, todo o conflito que eventualmente vai surgir dessa busca, é como se fosse um esforço, uma labuta, uma luta para cumprir, para realizar uma unidade que, em essência, tudo já é. Então, está buscando, eventualmente, através da luta, que pode até afastar da unidade, ele busca reencontrar e cumprir esta unidade que tudo já é desde sempre. Ele se afastou do divino, por demais distante do divino, o amor busca por sua verdade. Mas a vida, seu instrumento, é cego, e os instrumentos podem desviar, podem ser enganosos. E poderes existem que labutam para rebaixar. Então, aqui, mais uma vez, Sri Aurobindo adverte: existem forças, existem poderes também no jogo da manifestação que estão como que empenhados num trabalho de obstaculizar, de dificultar essa manifestação. Pode ser que secretamente cumpram um papel de como que potencializar a busca do espírito de se reencontrar na criação, mas o fato é que são poderes, não quaisquer poderes, poderes com maiúscula, forças, aquilo que Sri Aurobindo vai chamar forças mesmo adversas. Elas lutam, trabalham
para rebaixar. Então, elas não apenas se colocam à frente, mas elas como que puxam para baixo. É aquela mão, que aquele aforismo de Cherubino fala, a mão com que o divino puxa para baixo. São disfarces que ele assume para como que intensificar a aspiração e a busca. Contudo, a visão vem, a alegria chega. Rara é a taça pronta para o vinho néctar do amor, assim como é raro o vaso que pode sustentar o nascimento de Deus. Uma alma preparada por 1000 anos é o molde vivo de uma descida suprema. Estes se reconhecem em formas assim estranhas. Então ele fala que, mesmo com essas dificuldades, esses desvios, esses enganos, pode sim vir a visão e a alegria que vem do reconhecimento, porque é raro ainda um instrumento puro para que se possa verter o que ele chama este vinho néctar do amor, assim como é raro o vaso que pode sustentar o nascimento de Deus. Uma alma preparada por 1000 anos é o molde vivo de uma descida suprema. Pode ser que ele esteja aqui se referindo a um processo de preparação da encarnação de um avatar, por exemplo, que pode ter uma longa, laboriosa preparação. Então, esta descida suprema vai encarnar-se num vaso, num molde vivo, e para isso há uma preparação longa, por 1000 anos. E estes seres que assim se encarnam, eles podem se reconhecer. Eventualmente, ao se reencontrar, eles podem se reconhecer. Embora desconhecido para a visão, embora a vida, a mente tenham se alterado para portar um novo significado, estes corpos resumiam uma correnteza de nascimentos inumeráveis e o espírito era o mesmo para o espírito. Encantados por uma alegria pela qual longamente esperaram, os amantes se encontram em seus diferentes caminhos, viajantes pelas planícies sem limite do tempo. Ele aqui está aludindo a este encontro que ocorre aí neste momento entre Savitri e Satyavan. Eles têm uma missão a cumprir. Este encontro é o começo do cumprimento desta missão. E eles se reconhecem. Ele vai descrever, particularmente no próximo canto, como se dá esse reconhecimento. Juntos retirados de jornadas conduzidas pelo destino, na solidão auto-encerrada de seu passado humano, para um veloz sonho extasiado de alegria futura e o presente inesperado desses olhos. Pela grandeza reveladora de um olhar, apaixonado pela forma, a memória do espírito despertou nos sentidos. Então, os dois foram, ao mesmo tempo, como que levados a esse momento, cada um deles a partir da sua jornada particular de vida que os levou até ali, mas eles juntos são encaminhados para este encontro. E o reconhecimento que se dá. Rompida foi a névoa que pairava entre duas vidas. O coração dela desvelou-se e o dele, para encontrá-la, se voltou. Atraídos como estrela por estrela no céu, eles se contemplaram e rejubilaram, e num olhar silencioso teceram a afinidade. Um momento se passou que era um raio da eternidade, uma hora começou que era a matriz do novo tempo. Rompida foi a névoa que pairava entre duas vidas. Então, a névoa que impedia a visão, o reconhecimento, se dissipou.
O coração dela desvelou-se e o dele, para encontrá-la, se voltou. Atraídos como estrela por estrela no céu. Então, aqui é uma metáfora de muita beleza, mas que talvez expresse uma percepção da natureza essencial, profunda dessa força do amor. Uma estrela é atraída por estrela. Então, o que assegura a manutenção da iríade, de miríades, de os bilhões de galáxias e estrelas e astros no firmamento, no universo, é um jogo de forças gravitacionais que asseguram que elas estejam aí, organizando-se em unidades menores de galáxias, de sistemas em torno de estrelas. Mas a força que assegura isso é a força da atração, ou esse jogo sutil entre a força da atração e da repulsão, mas que faz com que o equilíbrio, a atração magnética se estabeleça e se mantenha. Aqui não há como não lembrar aquele verso de Dante na Divina Comédia que fala que o amor é a força que sustenta as estrelas e os sóis. Então, mais talvez do que uma metáfora poética, estejamos aqui diante de uma percepção, quem sabe um dia a ciência vai reconhecer. Há uma força gravitacional que não é meramente uma força física ou resultante de forças físicas, há uma força de natureza espiritual que assegura a atração e a união e a reunião, e esta força é o amor. Eles se contemplaram e rejubilaram, e num olhar silencioso teceram a afinidade. Um momento se passou que era um raio da eternidade, uma hora começou que era a matriz do novo tempo. Então, ao olhar-se, eles se reencontraram, e ao se reencontrar, como que rememoraram em um instante toda uma trajetória pretérita. Então, naquele momento, reluziu, fulgiu este raio de eternidade, mas esse momento representou também um começo, que era a matriz do novo tempo. Sri Aurobindo não escreve de um novo tempo, ele escreve do novo tempo. Então, o nascimento de Savitri e a missão que começaria a se cumprir com o encontro com Satyavan representavam um novo tempo alvorecendo para a criação, para a Terra, porque estaria agora em jogo, em manifestação, uma força capaz de transformar as condições da Terra, capaz de libertar a Terra e a criação terrestre da sua sujeição ao sofrimento e à morte. É aquela onde, lá no livro 3, a Mãe Divina assegura a Ashwapati: a lei férrea se rompeu, nascerá alguém que trará a lei de ouro. Então, a lei da sujeição férrea, mecânica, a ação e reação, a sujeição às leis imutáveis da natureza, vai dar lugar a uma nova lei baseada na verdade, a lei baseada no ouro da verdade, um novo tempo. Então, a passagem, a música que Sunil escreveu para ilustrar essa passagem, este canto, o resumo de tudo isso que nos foi oferecido aqui, há um poder dentro que sabe além de nossos saberes. Somos maiores que nossos pensamentos e às vezes a Terra desvela esta visão aqui. Viver, amar, são sinais de coisas infinitas. Amor é uma glória
das esferas da eternidade. There is a power within that knows beyond our knowing. We are greater than our thoughts, and sometimes earth unveils that vision here to live, to love, are signs of infinite things. Love is a glory from eternity's sphere.
temos que ser gratos, né, pelo privilégio de ter acesso a uma poesia como Savitri e a música que Sunil compõe, que como que nos torna mais próximos, né, da, da grandeza desta criação. Então é realmente um privilégio nosso. Então, menção algumas mensagens aqui do chat. Agradeço aqui cuidado de quem recomenda o cuidado com o olho. É um derrame, isso acontece às vezes, está no processo de recuperação, né? Eu não vi antes, alguém questiona a questão do volume. Não sei se foi uma preocupação, uma percepção que todos tiveram, que o volume da música estaria baixo. A Ariamana esclarece aqui que aquela imagem que Shri fala do asceta com a garganta azulada pode ser uma menção a Shiva, já que ele teria, né, essa forma, essa expressão, essa manifestação exterior. É provável que sim, já que ele era considerado um asceta vivendo nos altos picos, né? O Marcos comenta sobre aquele trecho que representa Satyavana, de fato é belíssimo, e ele tem, sim, esse jogo, né, entre o horizontal e o vertical, né, entre o verde e o dourado, enfim. Mas, como eu disse antes, os dois, esse último sem qualificativos, né, mas os dois primeiros merecem ser ouvidos porque são verdadeiros hinos, né, a maneira como o instrumento canta verdadeiros hinos. Tem uma observação aqui da Lenora sobre a questão do som. De fato, essa música não pode ser ouvida com o som de um celular, simplesmente. Ou mesmo o som que sai, o som natural de um laptop. Ela tem que ser ouvida com algum sistema que amplifique, melhore a reprodução. Seja um fone de ouvido de boa qualidade, que é o melhor. Seria o mais recomendável, mais até do que a caixa acoplada, porque se não for um sistema, uma amplificação e uma caixa que, inclusive, reproduza bem os graves, muita coisa do corpo da música vai se perder. Porque na música de Sunil, ele vai em toda a gama das frequências. Tem aquelas frequências muitíssimo altas, agudas, mas tem as frequências muito baixas, graves, assim, abissais, que são fundamentais no corpo da música. Então, se o seu sistema não reproduz isso, talvez um fone de ouvido seja, mesmo um fone de ouvido razoável, ele vai reproduzir isso melhor. Mas jamais o som do próprio celular ou o som simplesmente do computador. Aí você vai perder 70, 80 ou 90% do corpo da música. Então é isso. Acho que podemos
deixar que tudo que ouvimos se encontre um terreno, né, dentro de nós, com sementes, né, que vão germinar. Sobre aquela questão que foi colocada no início, Henrique, sobre a gravação das leituras, né? Talvez você pudesse explicar como vai ser o procedimento, as leituras dos sábados, né? Sim. Essas leituras são todas em MP3 que estão gravadas e a gente achou que não tinha sentido você fazer um vídeo de um áudio. Então, as leituras elas ficam disponíveis num outro sistema que não é o YouTube e vão ficar todas lá. E a gente vai enviar o link pelos canais aí de divulgação e vocês têm acesso a todas as leituras como se fosse o vídeo do YouTube, mas é só o áudio da leitura. Então não vão ser gravadas. Então, em cada reunião vai ser colocado o link, né, onde a pessoa pode posteriormente ouvir, não é isso? Não, é um Não. link único, Assim, onde vão estar todas as leituras. E aí você vai escolher a leitura que você quer ouvir ou reouvir. É como se fosse o link para o canal do YouTube, canal da casa no YouTube. Não é o link direto para o vídeo, é o link para o canal inteiro. Eu isso não sei, eu permite. acredito que não tenha nesse sistema, ainda não pesquisei, um link direto para a leitura. Se tiver, a gente pode postar o link direto para a leitura e, de qualquer maneira, você tem acesso ao canal inteiro, né? Sim. Só que Então, a pessoa. o canal, assim, acho que carece de uma discriminação de cada leitura, né? Acho que a gente poderia ver isso depois, né? De, Como assim? É como o YouTube, cada leitura é um bloco. Como é um discriminação. bloco, mas que estão muitas leituras que estão reunidas num tema só, que não estão individualizadas, né? Na sua, na- no seu Né? contexto. Elas não estão individualizadas, né? Tem as caixas e você tem que ficar procurando aquela especificamente, né? Então, depois a gente poderia ver uma forma de ter a cada uma especificamente um acesso mais direto nesse sentido. É isso que eu estou falando, ter o link direto, porque é igual o YouTube, não tem diferença. Não vai ser no Google Drive, não sei se você está pensando nisso, Ah, não é o isso, Google Drive. eu estava Não, não é o preocupada de Google ser. Drive. Ah, tá, Não, tudo bem. é um outro local que é próprio para áudio, para podcasts, né? Onde você coloca só áudio, não é o Ah, Google Drive. legal, Eu, ótimo. eu acredito que tem um link direto para leitura. Eu acredito, eu não sei. Eu sei que tem um link para o canal inteiro, né? Bom dia, Bom dia. Ricardo. Aqui é a Naraia. Sim. Fui eu que levantei a questão do som, é porque a música ela está muito mais alta do que o seu volume na hora que Sim. você vai dar a palestra, né? A Entendo. aula, entendeu? Era isso. Entendo. É ajuste técnico mesmo. Eu imagino que a música vai pelo áudio direto do computador, enquanto que a fala é através de um microfone. Então, é provável que seja isso. Realmente, eu uso o microfone do computador, do notebook. Então, não sei se é possível ajustar isso, mas podemos verificar. Ok, querido. Obrigado. Bom Nós dia a agradecemos, né? todos. Boa Excelente noite. aula, mais uma vez. Obrigado pelo aprendizado, pelo trabalho da casa.
Boa semana. Obrigado, igualmente. Alguém perguntou se a gravação aqui se está referindo agora é a do ciclo dos domingos. Não. As reuniões do ciclo são gravadas como vídeo e colocadas lá no canal da casa no YouTube, né? Então você tem como acessá-las lá tem as playlists, né? De acordo com o tema, você vai acessá-las normalmente. Essas gravações aqui falávamos é das audições do sábado. Começamos ontem, né? E que vamos continuar a partir daqui. Então, o procedimento vai ser diferente. Elas não vão ser gravadas como vídeo, mas o áudio vai estar disponível neste local que armazena arquivos de áudio, onde você vai poder acessar através do link, né, específico. Bom, acho que podemos, então, nos despedir por hoje, agradecendo mais uma vez a presença, a atenção, a paciência de todos e convidando, então, para o sábado, quem tiver disponibilidade de estar conosco. Então, temos agora esse momento nas tardes do sábado, né, com as audições de leituras do rolo, e prosseguimos no próximo domingo com a Vida Divina, Ariamane, a Vida Divina. Então é isso. Uma boa tarde, uma boa semana para todos.